your dreams, goals and desires. Seus sonhos, objetivos e aspirações, é bom que você gaste um pouco mais de tempo nisso. E veja se isso realmente significará algo para você, mesmo depois de 25 anos, 50 anos. Se você estiver no seu leito de morte, isso ainda significará algo para você? Você deve olhar para isso. O que quer que você esteja aspirando, o que quer que esteja sonhando, quaisquer que sejam as metas que estabeleceu, isso realmente significará algo, porque a maioria dessas metas são armadilhas. São apenas armadilhas. Você entra e é apenas uma rua de mão única, você não pode voltar atrás. Eu quero que você olhe para isso. Porque muitos deles são mais velhos do que você pergunta a eles, com o que sonhavam aos 18 anos? Eles têm sorte de não ter se tornado realidade. Yes or no? Sim ou não? Se tudo o que você deseja e sonha se torna realidade em sua vida, você poderia viver com isso? Felizmente, muitas dessas coisas foram filtradas e nunca se tornaram realidade, não é? Então, será muito bom se alguém da sua idade, se eles quiserem decidir e fixar os objetivos de suas vidas, será muito bom se eles derem uma pausa de toda a influência que está ao seu redor. Influências sociais, influências familiares, outras influências. Retirar-se em algum lugar. É por isso que há um ashram. Retire-se em algum lugar. Sentar-se, meditar, deixar-se conduzir a um certo nível de clareza e alegria. Quando você estiver muito feliz e claro, você deve decidir. Não é em desespero que se estabelece metas. As metas desesperadas que você definirá significarão muito para você naquele momento. Amanhã de manhã você olha e não sabe o porquê de estar envolvido com isso, então será bom. Se você está resolvendo a sua vida, é melhor que você faça isso quando estiver muito, muito tranquilo, feliz e com a consciência tranquila, não é? Não influenciado por nada à sua volta. Simplesmente por si mesmo. Sente-se e decida o que é que você realmente quer se tornar em sua vida. O que será de valor duradouro para você? Não para outra pessoa, para você. E você não tem que construir uma personalidade para isso, você se esforça para isso. A persona necessária virá. Você deve entender o que é uma personalidade. A palavra personalidade vem da palavra persona. Persona em grego significa, ou em latim, desculpe, é uma máscara. Esta é uma máscara que eles costumavam usar em teatros antigos. Agora as mesmas pessoas vão desempenhar muitos papéis. Digamos que Ramayana está acontecendo. Você tem que desempenhar o papel de Rama, Sita e Lakshman também. Para tudo há uma máscara. Você segura essa máscara e fala como Rama, depois a mantém abaixada. Segura essa máscara e fala como Sita, depois a mantém abaixada. Segura isso e fala como Hanuman e a mantém abaixada. Foi assim que as peças foram feitas. Portanto, são essas máscaras que foram referidas como persona. Então, personalidade significa: você segurou uma máscara e a máscara ficou presa no seu rosto. Você não poderia retirá-la. That means you have a personality. Isso significa que você tem uma personalidade. A personalidade é algo que as pessoas estão tentando desenvolver porque elas não têm senso de ser. Em vez da coisa real, você está tentando concretizar a coisa falsa. Se você está em contato com o seu ser, para que você quer uma personalidade? Não é necessário. Você pode ser tipos diferentes de personalidade em lugares diferentes. Você, na verdade, já é. Ou você está preso a uma personalidade? Algumas pessoas são. As pessoas que são simplistas em suas mentes têm apenas uma personalidade. Outros têm personalidades diferentes em diferentes áreas da vida, não é? Se você tivesse me visto antes, como em 1999, isto é, antes da consagração do Dhyanalinga, eu era um tipo de pessoa completamente diferente, ok? A tal ponto que tudo em mim era tão diferente. Bem, antes disso aconteceram coisas que estavam além de mim, mas isso era consciente. Naquela época, eu estava focado em direção a um certo propósito e eu era de uma certa maneira.
Depois, nunca pensei que viveria além disso, mas, de alguma forma, as coisas aconteceram. Então eu pensei, ok, agora que o trabalho acabou, deixe que eu mude a minha personalidade completamente. Para cumprir isso, eu tinha adquirido um certo tipo de personalidade. E agora que acabou, eu pensei, deixe-me mudar. E eu disse às pessoas à minha volta, veja, eu vou mudar minha personalidade, não fique chocado, eu ainda sou o mesmo cara. Eles disseram que não havia problema nisso. E eu disse apenas, aguente firme, porque as coisas irão mudar. Tudo em mim irá mudar. O modo como eu opero mudará, o modo como falo mudará, a maneira como eu me visto mudará, a maneira como faço tudo mudará. Eles disseram que não havia problema, nós te conhecemos, nós te amamos e assim e assim. E eu disse, tudo bem, aguente firme, porque quando as coisas mudam as pessoas caem fora. Muitas pessoas caíram fora, porque não podiam acreditar. Onde está aquela pessoa que eles conheciam? Essa pessoa simplesmente evaporou, sabe? Esta é uma nova pessoa. Eles não puderam se identificar com essa nova pessoa. Eu lhes disse e mudei. Apesar disso, eles caíram fora. Muitos deles. Muitos deles que eram tão queridos para mim e muito próximos a mim. Eles caíram fora. Porque eu mudei tão dramaticamente e eu disse a eles que iria mudar. Porque uma face do trabalho acabou. Agora é hora de mudar minha personalidade. A minha aparência, a forma como me visto, a forma como falo, a forma como sou, tudo sobre mim. Mudou até a comida que eu gosto. Mudei a minha personalidade, por isso eu pensei, vou mudar a minha comida também. Então a personalidade é algo que você assumiu, mas você ficou tão inconsciente a respeito disso que acha que é real. Você está perguntando como desenvolver, isso significa que você está inventando, certo? Outra palavra para desenvolver é inventar, não é? Você está inventando. Invente da maneira que for mais adequada ao seu tipo de atividade, mas você deve ser capaz de depois abaixá-la. Se ficar grudada no seu rosto, então torna-se miséria. Então todo o sofrimento virá até você. Você pode assumir qualquer tipo de personalidade, mas quando quiser mantê-la baixa, você deve ser capaz de mantê-la baixa. Havia um sábio. Ele era tão sábio. As pessoas foram até ele e multidões se reuniram. Então o rei foi até ele e viu que um homem tão sábio deveria estar em sua corte. Então ele disse ao sábio, você deve vir e se tornar o meu primeiro-ministro. Porque um homem sábio como você não deveria desperdiçar tempo sentado debaixo de uma árvore, você deve ser útil para o povo. O sábio disse, tudo bem, mas eu tenho uma condição. Você deve me dar um quarto em seu palácio, onde todos os dias passarei 1 hora. Você nunca deve espreitar aquele quarto, você nunca deve me perguntar do que se trata, você nunca deve invadi-lo, nem coisa nenhuma. Este quarto deve ser deixado inexplorado por você, seus servos, seus agentes secretos e todos. O rei pensou que isso não era um problema. Qual seria o problema? Você quer o seu quarto, por que eu iria querer olhar para dentro do seu quarto? Fique com ele. Então, sempre que havia uma reunião importante, esse homem, que é um sábio e agora se tornou ministro, então ele está vestindo roupas apropriadas para o palácio. Mas entra neste quarto e se tranca por 1 hora e sai. Alguns meses e anos se passaram. Mas depois disso, a curiosidade dos reis, você sabe, eles até nos levaram a Marte. Ele quer saber o que diabos ele está fazendo lá dentro. Então os rumores começaram por todos os lados. Ah, ele está fazendo algo, ele tem alguém lá dentro, talvez ele seja um agente inimigo, de repente ele pousou aqui, o que ele está fazendo lá, o que ele está fazendo lá. Todo mundo, todo o palácio começou a zumbir sobre o que ele estaria fazendo naquele quarto. Todo mundo queria ver o que havia no quarto, mas estava sempre trancado. Ele entra, passa um tempo lá e sai. Especialmente quando algo importante deve ser feito, ele entra lá. Todo tipo de rumores se passou.
Então, um dia, o rei não conseguiu se segurar. O rei perguntou a este homem: quero ver o que há naquele quarto. Ele disse: bem, você me fez uma promessa, se você quebrar a promessa, eu vou embora. Então ele se conteve. Ele não queria perder o homem, ele era muito sábio. E depois, o outro cortesão dele começa a falar: como você pode permitir isso? Não sabemos o que se passa lá dentro, pode ser perigoso, pode ser isto, pode ser aquilo. Um dia, quando ele não estava lá, abriram a porta e entraram. Eles olharam em volta, o quarto estava vazio, sem móveis, sem nada. Apenas um quarto vazio. Eles olharam, nada. O que ele faz aqui? Depois, num canto, eles viram. Você sabe, roupas gastas, penduradas ali, e uma tigela de mendigar. Eles saíram. Eles não conseguiram entender o que era aquilo. Então ele entrou. Ele disse: bem, você queria ver, você já viu. O rei perguntou: o que você faz aqui? Ele disse: sempre que eu quero tomar qualquer decisão importante, eu venho aqui, uso minhas roupas gastas e sento-me com uma tigela de mendigar. Claramente, sabe, eu não quero ser tomado por todas essas coisas do palácio. Eu quero que minha sabedoria não se perca nessas roupas e nessas joias e nessas coisas. Então eu venho aqui, uso essas roupas, sento-me com minha tigela de mendigar, tomo as decisões e depois saio. Agora você quebrou a promessa e ele foi embora. Então, é isso que é meditação para você. Todos os dias, quando você se senta, você se desmonta. Você não tem nada o que fazer sobre isso. Se você se sentar lá simplesmente... Veja, qualquer coisa que seja inventada precisa de seu constante suporte, não é? Veja, suponha que você diga uma mentira. Precisa de constante suporte para continuar, não é? Mas se algo é verdade, você pode até esquecer, mas ainda está lá, não é? Você entende o que estou dizendo? Se algo é verdade, mesmo que você esqueça, ainda estará lá. Não há problema. Mas se é uma mentira, você tem que continuar a mantê-la. Sua personalidade é uma mentira. Seu ser, sua existência é a verdade. Você não precisa continuar a mantê-la. Isso estará lá de qualquer maneira. O que você cria, pelo bem da sociedade, para funcionar na sociedade, você precisa de um certo tipo de maquiagem. Você deve ser capaz de mantê-la abaixada. Se você vai para a cama totalmente maquiado, então há algo de errado com você. Para aqueles 54% dos médicos que sofrem com burnout, o que você diria a eles? Particularmente em uma profissão como essa, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa, em 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias, essa é a nossa agenda. Você não me verá com burnout. Talvez eu morra de exaustão um dia, mas definitivamente não de burnout. Foi publicado um grande estudo em que 54% dos médicos nos Estados Unidos preenchem os critérios para burnout. Os enfermeiros estão no mesmo barco e você está aqui em uma faculdade de medicina e nós estamos à procura de respostas e de esperança. Então, para aqueles 54% de médicos que sofrem com burnout e para os enfermeiros, assistentes de médico, técnicos de enfermagem, para todos nós do sistema de saúde, o que você diria a eles? Se tivermos que trazer saúde, tanto para nós mesmos como para os outros, uma coisa fundamental é proporcionar um profundo senso de plenitude dentro de si. As várias dimensões de vida que somos, todas elas estão em sincronia e funcionando bem. É triste ouvir que os médicos estejam em estado de burnout.
Como eles poderão promover saúde? Eles poderiam vender mais medicamentos, mas não podem promover saúde se estiverem em um estado de burnout. Agora, nós estamos vendo que, à medida que a medicina moderna progride, aparecem milagres atrás de milagres, pesquisas, todo tipo de coisa. Mas as pessoas não estão se tornando saudáveis. Cada vez mais as pessoas estão ficando doentes como nunca antes. Um país como os Estados Unidos, que é o país mais próspero do planeta, o que significa essencialmente que você tem uma escolha alimentar. Todos os seres humanos têm uma escolha alimentar. A maior parte das doenças que você vê em outras partes do mundo está relacionada à nutrição de alguma maneira, porque o nutriente necessário não está presente no momento certo para a grande maioria das pessoas nesse planeta. Mas em um país onde existe uma escolha alimentar, eu diria uma escolha alimentar em excesso, uma nação que gasta 3 trilhões de dólares em assistência médica, isso é maior do que o orçamento de grandes nações no mundo. A economia da Índia está em torno de 3 trilhões de dólares. Vocês estão gastando esse valor com assistência médica para 250.000 de pessoas. Isso demonstra que, em algum momento, nós esquecemos da saúde. Talvez tenhamos uma indústria atuante, mas esquecemos da saúde. Bem, podemos explicar isso de tantas maneiras, mas médicos sofrendo de burnout. Eu vejo isso em todas as profissões. Todo mundo pensa que a sua profissão é a mais difícil. Se qualquer ser humano individual estiver criando algo com o qual ele realmente se importa, nunca haverá qualquer tipo de burnout. Eu mesmo e tantos outros ao meu redor, nós estamos 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias. Essa é a nossa agenda. Você não me verá esgotado. Talvez algumas vezes eu fique exausto fisicamente. Talvez eu morra de exaustão um dia. Mas definitivamente não de burnout ou de tédio. Essas duas coisas nunca acontecerão comigo. Por que eu estou dizendo isso é... A razão fundamental por isso estar acontecendo é... particularmente os médicos, porque... existem vários tipos de profissões, mas especialmente quando as pessoas vão ao médico, de alguma maneira elas estão colocando a própria vida nas mãos deles. Então, quando alguém está disposto a colocar a vida em suas mãos, você deve tratar isso como um dever sagrado. Não é apenas um emprego, não se trata apenas de um negócio. Quando alguém está disposto a colocar a própria vida em suas mãos, eu estou lhe dizendo, até mesmo as pessoas que vivem com você, a sua própria esposa e os seus filhos ou seu marido, não estão dispostos a colocar a vida completamente em suas mãos? Mas alguém, um desconhecido, chega e coloca a vida dele em suas mãos. Eu acho que é um grande privilégio que alguém confie em você a tal nível, em que eles estão dispostos a confiar em você com a vida. Você poderia fazer coisas certas ou coisas erradas, conscientemente ou inconscientemente, porque ninguém desvendou o corpo humano absolutamente, certo? Nós o conhecemos até certo ponto. Portanto, você pode fazer uma série de coisas erradas, mas eles colocaram a vida deles em suas mãos. Eu acho, tradicionalmente falavam assim na Índia. Em qualquer que seja a sociedade, se a educação, a medicina e o processo espiritual, se forem comercializados, aquela sociedade irá por água abaixo. Eu penso que nós estamos fazendo isso com todo o mundo moderno. Todos os três estão sendo comercializados. Não existe nada de errado com o comércio. O comércio é uma transação de dar e receber. Você me dá isso, eu lhe darei aquilo. Mas existem algumas coisas que não podem ser tratadas como dar e receber. Se você trouxer esse aspecto de transação para o processo espiritual, para dentro da educação e da medicina, então aquilo se torna feio, e essa feiura irá definitivamente consumir você de um jeito ou de outro. Acima de tudo, o que as pessoas estão experienciando como burnout é que,
Primeiramente, elas estão fazendo algo com o qual não se importam. Se elas estivessem genuinamente fazendo algo com o qual se importem de verdade, não haveria nenhum burnout. Quanto mais oportunidade você tivesse de fazê-lo, melhor seria, não é? Tudo está direcionado a um determinado fim. A alegria em fazer o que você está fazendo não está presente na vida? Isso não é apenas para uma determinada profissão, é para todas as profissões, mas particularmente em uma profissão como esta, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa. Quando é uma questão de vida ou morte para a pessoa que está sentada à sua frente, isso não pode ser uma transação para você. Bem, existe um fim comercial para tudo, porque para tornar qualquer coisa sustentável é preciso existir um fim comercial para isso. Não somos contra a finalidade comercial disso, mas dentro de si mesmo, se você não fizer isso como um grande oferecimento para a pessoa que está sentada à sua frente, é claro que elas vão pagar a conta, mas dentro de você, se você não for assim, definitivamente você vai se esgotar fazendo esse tipo de trabalho. Do contrário, diariamente, se você ajudou uma pessoa, se de alguma maneira você tornou a vida de alguém, a vida dela melhor, no final do dia, você deveria estar flutuando num estado de alegria? Ou deveria estar em um estado de esgotamento no final do dia? Não deveria ser um esgotamento se você genuinamente experienciasse a melhora de muitas vidas à sua volta? Isso não é sobre serviço, isso não é sobre ideias de eu servir a isso, eu fiz isso, não. Existe uma alegria no interior do ser humano quando ele é capaz de tocar outra vida. A razão pela qual você mantém algumas poucas pessoas queridas para você como família é porque você acredita que pode tocar a vida delas de alguma maneira? Você pode fazer a diferença? Isso é que é o que é mais importante para um ser humano em cada atividade que nós desempenhamos. Qualquer que seja a natureza da atividade, o quão profundamente nós podemos tocar outra pessoa, é isso que faz a grande diferença. Se você fizer um filme, você não vai querer fazer um filme que ninguém queira assistir, você vai? Você quer que as pessoas assistam a esse filme e chorem, não é? Você não quer construir uma casa na qual ninguém queira morar? Você não quer cozinhar algo que ninguém queira comer? Você faz essas coisas apenas porque, de alguma maneira, você é capaz de tocar outra vida por meio de sua atividade? Essa é a necessidade mais fundamental dentro do ser humano. E como médico, você tem uma oportunidade fenomenal de tocar vidas como pouquíssimas outras profissões podem fazer. E isso não deveria levar ao burnout, mas está ocorrendo porque estamos tentando lidar com isso como se fosse uma transação. E a coisa mais fundamental que não entendemos nesse processo é que a experiência humana é causada a partir de dentro, não de fora. Sua alegria e seu sofrimento, sua dor e seu prazer, sua agonia e seu êxtase, até mesmo a luz e a escuridão neste momento estão acontecendo somente dentro de você? Nunca acontece ao seu redor? O que acontece dentro de você? Se você tentar consertar isso, consertando o que está ao seu redor, você vai enlouquecer em pouco tempo. Eu estou surpreso por ser apenas 54%. Porque, se você não entender que a experiência humana é causada a partir de dentro, especialmente os profissionais da área médica, que de alguma forma se aprofundaram na natureza da fisiologia humana, e eu acredito que até certo ponto da mente, nós precisamos saber que todos os aspectos da experiência humana vêm de dentro. E hoje em dia, a medicina moderna, em especial, diferente da medicina tradicional, se baseia totalmente em soluções químicas para tudo. Então você entende que tanto a saúde quanto a doença estão ocorrendo por causa de química? A alegria e a tristeza são uma certa química, diferentes tipos de química. O êxtase e a agonia são tipos diferentes de química. Ou, em outras palavras, nós somos uma sopa química. A questão é apenas se você é uma ótima sopa ou uma sopa ruim. Agora, se eu der os ingredientes para uma sopa a todos vocês, vocês acreditam que todos vocês farão o mesmo tipo de sopa? Vocês fariam centenas de tipos diferentes de sopa? Portanto, existe algo chamado de aptidão para fazer sopa. Eu posso lhe ensinar uma maneira de tornar a sua química em uma química de bem-aventurança. Isso significa que você será bem-aventurado por sua própria natureza, não por causa de algo que acontece ao seu redor. É exatamente isso que eu estou dizendo.
Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.